Irmãos e amigos em Jesus Cristo, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical, diretamente do canal EBD para você. Iremos agora dar continuidade na parte da família de Abraão, na genealogia de Abraão. Se você quiser ver qual foram os descendentes, os antepassados de Abraão, você pode ver o vídeo da parte 1 desse estudo. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos que Deus chamou Abraão para que saísse dali da região de Ur dos Caldeus, para um lugar onde Deus iria cumprir a promessa na vida de Abraão, certo? Lembrando que o nome dele era Abrão, mas depois Deus muda o seu nome para Abraão. Depois, se vocês querem ver se essa parte aqui dessa genealogia, está lá em Gênesis capítulo 30. A partir do capítulo 30, você pode ver essa genealogia. Vamos lá? Então Deus chama Abraão, certo? Para que saísse dali da região de Ur dos Caldeus, onde era Babilônia, para um lugar onde Deus iria levar Abraão, certo? E Abraão, antes de sair dos caldeus, ele já tinha se casado com Sara. Sara já era sua esposa, porém Sara não consegue dar filhos a Abraão, certo? Então nós vemos aqui que no passar dos tempos já Abraão vai envelhecendo, Sara vai envelhecendo, até que Sara, ela não, por uma falha, né? Nós somos falhos, nós seres humanos, Sara ela pede para que Abraão se relacione com Agar, a sua serva a egípcia, para que ela gerasse um filho para Abraão, uma descendência para Abraão. E desse relacionamento nasce Ismael, é de onde vem os ismaelitas. Então, da relação de Abraão com Agar, nasce Ismael, e dali de Ismael nasce o povo chamado o povo ismaelita. Mas com o passar do tempo, Deus cumpre a promessa na vida de Sara e de Abraão, onde ele tem os filhos da promessa. Nasceu Ismael, porém que Ismael ele não era o filho da promessa. Ele foi abençoado por Deus, mas a bênção de Deus nasceria de Abraão com sua esposa Sara. Lembrando que Agar não era esposa de Abraão, certo? Então a esposa de Abraão era Sara. E desse relacionamento nasce Isaac, o filho da promessa, glória a Deus. E nós vemos aqui que Isaac ele se casa com Rebeca, que também era da sua família. Se você quiser saber da família que Rebeca veio, você pode assistir a parte 1 desse vídeo. De Isaac ele se casa com Rebeca, certo? E desse relacionamento nasce dois filhos. Nasce Esaú, o primogênito, e nasce Jacó, que ali nasceu agarrado ali no seu calcanhar, eram gêmeos. Então nós vemos aqui que de Esaú, nós vemos, a Bíblia diz que Esaú se casa com várias mulheres, e é de onde veio o povo chamado os Edomitas. Então quando você ouvir esse nome Edomitas, é porque eles vieram da descendência de Esaú, certo? E Jacó, nós vemos que Jacó, Deus abençoou Jacó, Deus muda o nome de Jacó para Israel, certo? E Jacó, eles têm 4 mulheres, ele tem 2 esposas e 2 concubinas. Ele tem 2 esposas, que é Raquel e Lia. Algumas versões chamam de Leia, mas é a mesma pessoa. Algumas versões bíblicas chamam de Leia, outras versões chamam de Lia. Então as esposas de Jacó eram Raquel e Lia. Então uma teve um ali, é aquela coisa comum, né? 2 mulheres casadas com um único homem. Então elas competiam Jacó entre si. E quando não poderiam dar filhos a Jacó, elas pediam para que Jacó se relacionasse com suas servas. É o que nós iremos ver aqui, certo? Antes de começar a descendência aqui de Jacó, lembrando que após a morte de Sara, Abraão ele se casa novamente com uma mulher chamada Quetura. E dessa relação de Abraão com Quetura, que Sara já tinha falecido, nascem esses filhos a Abraão: Zirã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Esses são os filhos de Abraão com a mulher chamada Quetura, que foi a sua segunda esposa após a morte de Sara. Certo? Vamos lá. Da descendência de Jacó, ele se casa com Raquel e com Lia. Nós vemos aqui que com Lia, eu coloquei o número aqui, vocês podem ver essa numeração aqui, ó, em verde, 1, 2, 3. Isso foi a sequência dos filhos que foram nascendo a Jacó, certo? Então,
Jacó, ele se casa com Lia, que foi enganada por seu sogro. Nós vemos aqui que depois, porque a Bíblia diz que ele amava Raquel, mas depois ele casa com Raquel, certo? E dessa filiação, desse casamento entre Jacó e Lia, nasce o primogênito de Jacó, que era Rúben. Depois de Rúben nasce Simeão, depois de Simeão nasce Levi, e depois de Levi nasce Judá. Esses foram os primeiros 4 filhos de Jacó com Lia, certo? Até que Raquel, até então não tinha filhos, e pede para que Jacó se relacione com sua serva Bila. É de onde nasce o 5º filho de Jacó, chamado Dan. E depois nasce o 6º filho, chamado Naphtali. Era o filho de Jacó com Bila, que era serva de Raquel. Aí depois Lia ou Leia, dependendo da versão bíblica, ela também pede para que Jacó se relacione com sua serva Zilpa. É de onde nasce o 7º filho de Jacó, chamado Gade, e o 8º filho de Jacó, também chamado Asser. Então, Jacó tem 2 filhos com Zilpa, chamado de Gade e Asser. Aí nós vemos aqui que Jacó também, ele se relaciona novamente com Lia, novamente. Aí ele tem um 9º filho, chamado Isacar, Zebulon, e tem uma filha chamada Diná. Até que a Bíblia diz que Deus se lembra de Raquel, e nasce ali no relacionamento do casamento de Jacó com Raquel, nasce o 12º filho de Jacó, que é chamado José, certo? E depois, já na sua velhice de Jacó, nasce Benjamim, e nesse parto de Benjamim, Raquel ela vem a falecer. Então, eu espero que vocês deu para entender. Aí eu coloquei esse número de vezes porque foi a sequência dos filhos que nasceram a Jacó. E eu coloquei aqui algumas observações que eu achei interessante, que essas daqui nascem as chamadas 12 tribos de Israel, muito conhecido no meio bíblico, nos estudos bíblicos. E nós vemos aqui, eu coloquei algumas observações que eu achei interessante. Por exemplo, na descendência de José, nasce um homem chamado Josué. Com certeza você lembra de Josué, o sucessor de Moisés. E nasce também, na descendência ali da família de José, nasce Samuel, o profeta Samuel. Na descendência de Dan, nasce o Sansão, o líder político ali, o juiz do povo. Sansão, ele vem da descendência da tribo de Dan. Da tribo de Benjamim, na descendência da tribo de Benjamim, veio o rei Saul e o apóstolo Paulo. Eles eram da tribo de Benjamim. Da tribo de Levi, glória a Deus, da tribo de Levi vem Barnabé, que ele se converte ao cristianismo já na época de Jesus. Nós vemos que vem Moisés, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, que Deus usou ele grandemente. E também vem João Batista, o precursor de Cristo, aquele que falava do nome de Cristo ali. Nós vemos ali que aqueles que falavam, que traziam sobre arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Então nós vemos que João Batista, ele é da descendência da tribo de Levi, certo? E também aqui da tribo de Judá. Nós vemos aqui que é de onde vem o rei Davi, o profeta Daniel, e aquele que todos nós esperávamos, que era o nosso Messias, Jesus Cristo. Ele vem da descendência de Judá. Amém, meus irmãos? Então eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Eu gostei muito de fazer essa genealogia. Gostei muito. Espero também que vocês tenham gostado. Mas vou finalizar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula.